Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 5. O diabo levou-o a um alto monte e o mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Versículo 6. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7. Se me prostrades, tudo será teu. Versículo 8. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem e que te segurem nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Versículo 12, respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Amém? Após ser batizado e receber o Espírito Santo, como diz o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, Jesus vai até João Batista para ser batizado, e quando ele chega, João vê o Espírito descendo como uma pomba sobre Jesus. Após essa cena do batismo de Jesus, Jesus é levado ao deserto, e ali no deserto, como Lucas diz, foi levado para ser tentado por Satanás. Os outros evangelistas nos dão a entender que a tentação foi mais para o final, mas Lucas nos mostra como se a tentação fosse ao longo dos 40 dias. Mas enfim, o fato é, Jesus levado para o deserto, jejua por 40 dias, e no final, tendo fome, como diz o texto que nós acabamos de ler, Satanás vem com a tentação sobre ele. O diabo tenta desviar Jesus do propósito divino usando meias verdades, distorções das escrituras e ofertas enganosas. E aqui nós podemos aprender que Satanás não nega a palavra, ele simplesmente a distorce. Satanás, ele de maneira alguma, ele vai negar aquilo que as escrituras diz, mas ele vai usá-la de forma distorcida para nos levar a vivermos em parcialidade ou nos apartarmos na totalidade daquilo que Deus tem para nós. O inimigo sempre tenta enganar o povo de Deus com o que a Bíblia chama de sofisma. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 4 ao 5, Paulo diz assim: porque as almas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas que Cristo nos deu, elas são poderosas para desfazer os sofismas. Sofismas são meias verdades, ou verdades parciais. Não é a totalidade da verdade nas escrituras sagradas. E não diferente com Jesus, Satanás vem para tentar a Jesus, trazendo as escrituras sagradas, porque no texto que nós lemos, Satanás não trouxe nada além do que está escrito. Ele citou somente aquilo que as escrituras sagradas diziam, mas não na sua totalidade, não na completude daquilo que ela dizia ou no entendimento total daquilo que as escrituras sagradas diziam a respeito da pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele vence o inimigo também usando a palavra. E o que Paulo está nos dizendo lá em 2 Coríntios 10, 4, é justamente que essas armas que nos foi dada, ela é poderosa para vencer essas
essas meias verdades. É como aconteceu lá no jardim. Lembra da história do jardim? Gênesis capítulo 2, 3, quando a serpente vem para tentar a Eva. Ela diz: não foi bem assim que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim, incitando Eva a distorcer aquilo que Deus havia ordenado para eles. A palavra de Deus, a ordem de Deus para Adão e Eva era: não coma da árvore plantada no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, Satanás em forma de serpente, chega até ela e fala: olha, não foi bem assim que Deus disse? Bem, mas não é bem verdade, não é bem por aí assim, os seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, mas não falou a consequência disso, né? Não falou o resultado da consequência por causa da desobediência. De fato, os olhos deles foram abertos, mas foram separados de Deus por causa da realidade do seu pecado. E com Jesus não foi diferente. Satanás vem com as meias verdades da palavra de Deus, tentando a Jesus. E a primeira tentação, o sofisma da necessidade. Satanás vem trazendo a necessidade para Jesus. No final do versículo 2 de Lucas 4, Lucas vai narrar, dizer que Jesus teve fome. E o que você faz quando você tem fome? Procura comida. E Satanás usou o que para tentar Jesus? Quando ele teve fome, usou a comida. Versículo 3 diz assim: disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Vamos lá, vamos mostrar quem você é, vamos revelar o seu poder, vamos mostrar a sua glória. Você não precisa estar em necessidade, porque o poder de Deus está sobre você. Você é o Messias enviado de Deus, é o Todo-Poderoso. Então, se você ordenar que essa pedra se transforme em pão, ela se transformará. Vamos lá, você está com fome mesmo, o que custa? Já está terminando aí o seu jejum, 40 dias. Você já pensou 40 dias sem comer? Rapaz, a fome deve ser imensa, né? Você passa aí um meio período de jejum, você já destrói um boi, né? Se tiver um cavalo pela frente, você come tudo, né? E vai embora, por causa de meio período de jejum. Jesus, 40 dias no deserto. O deserto, ele tem uma característica específica, né? O dia é quente ao extremo e a noite é fria ao extremo. Então imagina ali aquele sol escaldante durante o dia, consumindo Jesus ali, o seu porte físico, a sua capacidade física. À noite o frio, aí o corpo precisa de energia para se aquecer e tudo mais, né? O esgotamento físico que Jesus estava. E Satanás fala: já que você está com fome, vamos aproveitar a sua fome, e fala para essa pedra, para que ela se transforme em pão e revela quem tu és. Mas a verdade era que a resposta de Jesus nos revela justamente o que é a essência para nós. Porque quando Satanás falou para Jesus que transformasse a pedra em pão, Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O sofisma de Satanás era: já que você é o filho de Deus, usa o teu poder para satisfazer as suas necessidades. Era uma tentação da carne usar o dom divino para fins pessoal. Satanás estava simplesmente incitando a Jesus para que ele usasse o poder de Deus para o seu próprio benefício, mas a verdade bíblica é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme está escrito em Deuteronômio 8:3. Jesus mostra que a vontade de Deus é mais importante que as satisfações naturais. A vontade de Deus. O que Jesus está nos ensinando com essa passagem de João 4:4, com essa palavra, a resposta que ele dá para Satanás, que aquilo que é a vontade de Deus é maior, mais importante, é superior, é mais precioso, é mais valoroso que até mesmo a sua extrema necessidade. Porque se ele estava com fome, era natural que ele comesse alguma coisa. Então, não havia, naturalmente falando, nada de mal em transformar a pedra em pão. Mas aquilo seria usar o poder de Deus, o dom de Deus que estava sobre ele, para os seus próprios benefícios.
E para Jesus o que mais importava, como nós vimos domingo passado, quando nós falamos da primeira fala de Jesus lá em Lucas 2, quando Jesus tinha 12 anos e os seus pais o estavam procurando, e ele diz: olha, a mim convém fazer a vontade do meu Pai, a mim convém estar na casa do Pai. João 2,49, Jesus diz: por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu deveria estar na casa do Pai? Jesus, desde pequeno, estava dizendo: olha, o meu propósito, a finalidade de vida, a razão para a qual eu vivo, o motivo da minha existência é fazer a vontade do Pai. É uma questão de abnegação. É uma questão, como o jejum ele tem esse propósito, né, de renúncia, de você renunciar à sua vontade, de você renunciar ao seu eu, de você renunciar aos seus desejos para se colocar à disposição do desejo e da vontade soberana de Deus. E a resposta de Jesus, ela vem nesse direcionamento, trazendo o conceito de que a vida espiritual é superior à vida material. A vida com Deus, a vida que Deus tem para nós, aquilo que as Escrituras Sagradas diz a nosso respeito, é mais importante do que aquilo que nós pensamos sobre nós ou do que os homens dizem a nosso respeito. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus fala aos nossos corações, é maior e mais importante do que qualquer outra coisa. Mas quantas vezes nós estamos cedendo aos sofismas de Satanás e permitindo que algumas situações se sobressaem à soberana vontade de Deus? Jesus Cristo diz que aquele que quiser seguir a Ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois segui-lo. Jesus falou: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, bens, para me seguir, não é digno de mim. E ele ainda diz: deixar, negar a si mesmo. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo que para que nós possamos viver a proposta do reino, para que nós possamos desfrutar dos benefícios do reino de Deus, nós precisamos aprender a renunciar às nossas vontades, às nossas paixões, os nossos desejos, sabe? Colocar Ele, como Ele mesmo disse, em primeiro lugar. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino dos céus. E aqui Jesus ele está nos dando o exemplo, que embora ele estivesse em uma condição de extrema necessidade, Satanás tentando a ele, colocando uma proposta que aparentemente seria palpável, seria justa, seria notória para ele, ele simplesmente fala: bem, convém a mim fazer a vontade do Pai. Enquanto o meu Pai não me absolver desse jejum, desse propósito, enquanto eu não cumprir o propósito do meu Pai, enquanto eu não fazer a plenitude, completar a vontade do meu Pai, eu não vou fazer aquilo que é bem para mim mesmo, para a minha carne. Lembra-se que Jesus estava como homem. Como homem, ele renunciou a comer, porque a vida espiritual é superior à vida material. A vontade de Deus, ela é superior à nossa vontade. Deus mesmo diz em sua palavra, se eu não me engano, por meio do profeta Jeremias, ele diz que os pensamentos deles são maior do que os nossos, e os caminhos deles são mais elevados do que os nossos. Ou seja, aquilo que Deus tem para mim e para você é sempre maior do que aquilo que nós possamos planejar para nós mesmos. Mas sempre aquilo que Deus tem para nós, Deus vai requerer de mim e de você uma renúncia. Hoje, na escola bíblica, nós falávamos a respeito de Mateus 22, quando fala a respeito de um rei que preparou as bodas. E no final da escola nós lembrávamos daquela passagem que o jovem rico chegou até Jesus e chamou ele de bom mestre e começou a rasgar seda para Jesus. Jesus falou: olha,
Ele pergunta para Jesus: o que eu faço para arredar o reino dos céus? Jesus fala: você tem guardado os mandamentos? E ele fala: desde pequeno, Jesus. Desde que eu era menino, criança, eu já obedeço pai e mãe, eu já honro o Senhor, sabe, eu já guardo o sábado, eu cuido das alimentações conforme a lei judaica, eu tenho todo o cuidado de obedecer à lei de Deus. E Jesus, ele se alegra com aquilo, mas ele olha para aquele jovem e fala: falta uma coisa para você. E aí aquele jovem fala: só uma coisa? Deve ser fácil, né? Tá facinho de conquistar o reino de Deus. E aí Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você me segue. E aquele jovem simplesmente se entristece e sai da presença de Jesus, porque ele possuía muitas riquezas, e o coração dele estava nas riquezas. E quando Jesus ele pede para nós renunciarmos a nós mesmos, ele está falando para que o nosso coração não esteja nas coisas terrenas, nas coisas momentâneas, nas coisas passageiras, mas que o nosso coração possa estar inteiramente nele, porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O nosso tesouro tem que ser nos céus, o nosso coração tem que estar em Deus, a nossa vida precisa estar inteiramente nele. Porque sempre aquilo que ele tem para nós é o melhor. Aparentemente, para aquele jovem, tirar tudo, dar tudo aos pobres, era um grande prejuízo. Mas logo em seguida, Jesus explica para os seus discípulos, porque Pedro questionou a Jesus: Senhor, nós deixamos a nossa casa, deixou tudo aquilo que ele tinha para seguir Jesus. E ele fala: Senhor, o que nós vamos ganhar por termos deixado tudo para seguir o Senhor? Jesus fala: não há alguém que tenha deixado tudo para me seguir, que não receba nesse tempo e no porvir 100 vezes mais, com perseguição também. Mas 100 vezes mais, nesse tempo e no porvir. O que Jesus estava propondo para o jovem rico não era simplesmente, sabe, deixar ele na miséria, mas era tirar o coração dele naquilo que o separava da presença de Deus. Quando nós entendemos que nem só de pão nós vamos viver, que nem só de pão, o que mais essencial para nós é a palavra que sai da boca de Deus, que mais importante para as nossas vidas é aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos orienta, é aquilo que Deus nos exorta. Nós vamos passar a viver em conformidade com a vontade dEle, e Ele nos recompensará por causa da nossa vida para com Ele, andando em fidelidade, em obediência à sua soberana vontade. Mas precisamos aprender a renunciar. O mundo diz: primeiro o pão, mas Jesus diz: primeiro a palavra. O que tem sido prioridade na sua vida? O que tem tomado o primeiro lugar no seu coração? Quando você toma decisões, bem, hoje é domingo, dia de culto, bem, mas, rapaz, surgiu uma oportunidade, um negócio aqui. Ah, rapaz, se eu for lá trabalhar hoje, eu vou ganhar o dobro do que eu ganhei a semana inteira. Eita Deus! E aí, você negocia o seu tempo com Deus? Ou você renuncia, talvez até uma necessidade sua, para estar com Deus? O que é prioridade no seu coração? Porque as nossas ações revelam o que está em primeiro lugar nos nossos corações. Não são as nossas palavras. Às vezes nós até falamos: não, Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Mas as minhas ações testificam que Deus é de fato o primeiro na minha vida? Eu sei que existem casos dos quais nós não vamos conseguir fazer esse tempo para Deus, sabe? Estar sempre ali. Existem situações, existem questões que vão nos empurrar a uma situação onde nós não vamos conseguir contornar. Mas, mesmo diante dessas situações, nós precisamos ter o cuidado de examinar o nosso coração e ver: Deus está em primeiro lugar na minha vida? Ou estou fazendo isso simplesmente porque foi uma oportunidade de deixar Deus em segundo plano? Porque às vezes nós deixamos Deus em segundo plano e justificamos com a necessidade. Mas primeiro é a palavra de Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Jesus estava com fome, não era pouca fome. 40 dias sem comer. Como eu te falei, de dia o sol escaldante, de noite o frio. E Jesus, 40 dias naquela situação, no final ele rejeitou comer para colocar em prioridade a vontade de Deus. Não é porque ele não estava com fome. Lucas 4:2, e teve fome. Ele estava com fome.
Mas ele falou: não vou comer, porque primeiro é a vontade de Deus. Primeiro é Deus em minha vida. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos em todos os nossos caminhos. Quando somos colocados em encruzilhadas, em situações onde precisamos discernir entre uma coisa e outra. Primeiro Jesus, o mundo diz primeiro pão, mas nós precisamos dizer, primeiro é a palavra. Primeiro é a palavra. Quantas vezes o inimigo nos tenta dizendo, você precisa disso agora, faça do seu jeito. Vai lá, vamos lá. Não, todo mundo vai entender a sua necessidade. Não, é justificável. Sabe aquela puladinha de cerca que alguns dão? Porque às vezes o casamento não está indo muito bem, lá a vida conjugal, a vida dois não está muito boa, e aí no meio do caminho vem alguém que faz mais elogios, reconhece melhor o seu valor, que te promove, e aí você fala, bem, mas lá está difícil, aqui está bom, e Satanás fala, vai lá, porque é justificável, todo mundo vai entender a situação que você tem vivido na sua casa, vão entender, é um erro, é um deslize, mas é justificável. E é nesses momentos que precisamos ser fiéis a Deus. É nesses momentos que precisamos falar, não ao jeitinho, não à facilidade, não às coisas erradas, mas sim à soberana vontade de Deus, sim ao bom propósito de Deus, porque Jesus nos ensina, confie que Deus suprirá as suas necessidades no tempo certo, seja ela qual for, o Senhor suprirá, o Senhor fará por você. Paulo diz em Efésios capítulo 2, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Há um bom depósito para nós. Não importa qual seja a sua necessidade hoje, Cristo lá na cruz do Calvário pagou o preço para te dar o direito de você viver uma vida abundante hoje, para dar a você a provisão, o suprimento de qual seja a sua necessidade hoje. Você precisa de paz? Cristo tem paz ao seu coração. Você precisa de alegria? Cristo tem alegria para a sua vida. Você precisa de segurança? Cristo tem segurança para você. Você precisa de cura para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo físico? Cristo tem cura para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo físico. Você precisa de porta aberta? Ele abre porta para você. Você precisa de provisão? Filipenses 4, Ele é o Deus que supre todas as suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Ele supre, Ele faz, seja qual for a sua necessidade, Ele já fez por você. Mas agora, para nos acessarmos esse bom depósito, precisamos andar em conformidade com a sua vontade. Precisamos andar em conformidade com a sua palavra. Então, o que Satanás vem fazendo é justamente distorcer essas verdades para nos tirar do centro da perfeita vontade de Deus. Porque olha a segunda tentação de Satanás. Era o sofisma do atalho. Versículos 5 e 8 de Lucas 4 diz assim: o diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Entenda isso. Satanás levou Jesus ali em um determinado lugar, levou ao alto monte e começou a mostrar como, sabe aquele filme 3D? Já foi no cinema 3D? Você coloca aquele óculos e parece que a imagem está perto de você? Se não foi, eu te estimulo aí. Vai lá, é um bom lazer. É um bom lazer pegar um cinema. Reserva um troquinho aí, vai no cinema assistir um filme 3D. E ali no monte, Satanás começa a mostrar todos os reinos, os impérios romanos e tudo aquilo daquela época, os governantes, as autoridades, sabe, os outros continentes, todas as glórias, as belezas, as riquezas. E Satanás falou: se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues. E posso dá-la a quem quiser. Eu posso dar a quem quiser. Agora eu te pergunto, por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus enviou a Jesus? Ele veio para trazer salvação à humanidade. Mas ele veio para ter domínio sobre todas as coisas. Porque ele é o nome sobre todo nome, ele tem todo o poder,
toda autoridade, todo domínio. Não era a mesma coisa que Satanás estava oferecendo a ele? Satanás estava oferecendo a Jesus a mesma coisa que Deus queria dar para ele, mas com uma diferença. Qual era a diferença? Do jeito fácil. É só você se prostrar e me adorar. Não vai ter cruz, não vai ter coroa de espinho, não vai ter 39 chibatadas, não vão cuspir em teu rosto, não vai ter Judas te traindo, não. Só você me prostrar, Pedro nem vai te negar. Você não vai sofrer a dor de ser negado, de ser traído, de ser pregado, de sangrar, de ter o seu lado transpassado. É só você me prostrar, a mesma coisa que Deus quer te dar, eu também te dou. Eu também te dou. Queridos, quantas propostas fáceis nós recebemos na nossa caminhada. Filipenses 2,9 diz assim: contudo foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhes deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio para ser glorificado. Deus o glorificou, mas o preço que Jesus pagou por essa glória foi muito alta. E Satanás estava oferecendo essa glória de forma barata, que seria só Jesus glorificado e a humanidade perdida nas mãos de Satanás. E Jesus também, prostrando, adorando a Satanás, ele negaria a Cristo e também estaria sujeito a Satanás. Satanás venceria novamente. Mas qual é a verdade de Jesus para essa situação? Versículo 8, Jesus respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Só tem um que é digno de glória, só tem um que é digno de honra, só tem um que é digno de obediência. Queridos, prestar culto a Deus não é só esse momento em que nós cantamos, não. O prestar culto a Deus é quando você está lá no seu trabalho, sabe, tem uma situação de facilidade ali, para você pegar alguma coisa, para você fazer um esquema, para você ser mau caráter, para você, sabe, negar a Cristo ali diante daquela situação, e você fala: não, eu vou ser fiel ao meu Deus. Até talvez alguém diga: mas se o pastor não está aqui, não tem nenhum irmão te vendo, está tudo, sabe, facilitado, talvez até você esteja sozinho em um ambiente, mas você diz não ao pecado, você diz não às coisas erradas, e diz sim para Deus. Isso é culto a Deus. É culto a Deus por obediência, por vida prática de fé. Por vida prática de fé. Ali estava Jesus e Satanás, porém, Satanás estava propondo os benefícios a Jesus, porém sem a cruz. E a verdade de Jesus é que ele ia somente adorar a Deus, ele não ia se prostrar a Satanás. Ele cita Deuteronômio 6,13. Jesus sabia que o reino viria pelo caminho da obediência, não pela conveniência. O reino de Deus, os céus, a eternidade, a vida de paz, a vida abundante, a vida com Cristo, ela só vem por meio da obediência, não é por meio da conveniência. Mas às vezes nós queremos tornar as coisas convenientes. Queremos tornar as coisas convenientes. Queremos facilitar bem. Será que Deus vai se importar se eu deixar de sofrer um pouquinho e ter um pouquinho de lazer e de prazer, né? Mas o que Jesus falou: aquele que não negar a si mesmo. A si mesmo. Uma das coisas mais difíceis é nós negarmos a nós mesmos. Talvez renunciar a pai, mãe, irmãos. Até bom, a família é meio atrapalhada mesmo, dá trabalho, né? Todas as vezes que a gente se reúne é um risca-faca daquele, né? Misericórdia. Então é fácil renunciar. Aí o casamento não está bem, renunciar, o cônjuge também. Já estou cansado mesmo, o filho só está fazendo raiva, renuncio. Os bens já estão indo de mal a pior, já está indo à falência, né? Renuncio também. Mas e negar a si mesmo? E negar a si mesmo? Negar a si mesmo é como Jesus na primeira tentação. Teve fome, mas negou a necessidade da fome para obedecer a Deus. Negar a si mesmo é na hora
de uma situação onde há uma conveniência, mas você escolhe pela obediência. É conveniente. Não, você pegar esse dinheirinho a mais, nem o patrão nem vai perceber. Ele nem sabe da existência dessa situação, desse valor, desse produto, nem sabe. Ninguém nem está vendo, não. A vozinha do lado até diz, né? Deixa de ser bobo. Você está precisando, vamos lá. Conveniência. Mas o que tem que prevalecer em meu e seu coração é a obediência, porque para acessarmos o reino de Deus. Queridos, nós não estamos aqui para vivermos coisas temporais. A vida com Deus, o andar com Jesus, não diz respeito aos benefícios ou aos sofrimentos que nós passamos temporariamente nesse tempo presente. A Bíblia vai nos descrever que há um reino vindouro, e é por isso que nós aguardamos, o nosso coração anseia por isso, na eternidade, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá morte. Nós andaremos em ruas de ouro, os muros são de jaspes, as portas de cristais, ali a riqueza e a luz que vai iluminar a cidade será a glória do Senhor. Nós estamos falando de coisas maiores, tão grande, que as pedras mais preciosas que nós temos aqui na terra, que nós daríamos um rim em troca delas, vai ser pisoteada. Quanto vale 1 grama de ouro hoje? Quanto vale 1 grama de ouro hoje? Lá no céu você vai pisar nele, não vai ter valor nenhum, vai ser como esse asfalto. Se alguém tentasse te vender um pedaço de asfalto arrancado ali do chão, você compraria? Você vai falar, você está doido, rapaz, sai daqui. O que eu quero com esse pedaço de pinche? Misericórdia. Lá no céu você vai pisar nele. Você vai falar, vai ver que aquilo não vai ter valor para você. Porque mais valoroso, mais precioso vai ser a glória de Deus, a qual nós veremos e dela nós desfrutaremos. Então, quando nós falamos de não sermos convenientes, mas sermos obedientes, renunciarmos às coisas nessa terra, nós estamos falando que há um bem eterno muito mais precioso e valoroso do que as coisas temporais das quais nós vivemos aqui. E Jesus sabia, por isso que ele rejeitou a proposta de Satanás e aceitou passar pela cruz, aceitou ser chicoteado, aceitou a coroa de espinho, aceitou ser negado por Judas, ser vendido por 30 moedas de prata, aceitou ser transpassado por uma lança, aceitou toda a dor e o sofrimento em sujeição, em obediência total à soberana vontade de Deus. E no final ele declarou ao Pai, está consumado, a obra está completa. Todo o projeto que o Senhor teve para mim, eu realizei, eu completei, eu concluí. É como Paulo declarou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, precisamos ser constantes na caminhada com Deus e não permitirmos que as conveniências nos separem de Deus e nos leve à desobediência. Não existe atalho na vontade de Deus. O inimigo sempre tenta oferecer soluções fáceis, mas que desviam do propósito eterno. Quantas vezes o diabo oferece atalhos, sucesso sem integridade, bênção sem compromisso, posição sem humildade, mas quem adora somente a Deus prefere perder com Cristo do que vencer com o diabo. E às vezes são coisas que nós até pensamos que Cristo vai entender e vai aceitar. Mas ele só entende aquilo que ele diz em sua palavra. Faz dias que eu não cito essa passagem, então vou citar hoje de novo. Jeremias 1,12. Deus diz, eu sou o Deus que velo pela minha palavra para cumpri-la. Sabe por que Deus faz algo em nosso favor? Porque nós andamos na palavra dele. Se nós não obedecemos a palavra dele, ele não faz nada por nós. Não é porque ele não queira, é porque ele estabeleceu isso como princípio. E ele não quebra princípio. Ele não retrocede naquilo que ele fala. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa ou para que retroceda. Ele fala e ele faz conforme ele declarou. Ele é o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la.
Então, é a obediência à palavra de Deus que nos leva a vivermos as promessas de Deus. Andarmos, permanecermos e perseverarmos na sua palavra. É algo tão interessante que às vezes dá até um nó na cabeça, se é possível, né? Não sei se é possível dar um nó no cérebro, mas a intenção é essa, a ideia é essa. Porque às vezes nós nos debruçamos diante de Deus, Deus faz, Deus me dá, Deus o Senhor prometeu, Deus e isso e aquilo, e choramos, e clamamos, e gritamos diante de Deus, e Deus olha para nós e fala, meu filho, eu já fiz, meu filho, já foi pago o preço na cruz, a obra está consumada, já está tudo completo, tudo realizado, é só você se posicionar na minha palavra e se apossar daquilo que eu te dei. Mas nós temos dificuldade para entender isso, porque parece ser muito simples, né? De fato é simples. E por ser simples se torna complicado para nós. Porque nós queremos complicar. Nós queremos fazer as coisas por viés de esforço. E é graça, é favor. Ele nos dá com liberalidade, gratuitamente. Mas para isso nós precisamos fugir dos atalhos. Para isso nós precisamos enfrentar de cabeça erguida, peito aberto à obediência de Deus. Porque lá, na obediência, às vezes estamos nos desertos, às vezes estamos nos vales, às vezes estamos na fornalha, às vezes estamos em tempestades, mas lá onde estivermos, Ele estará conosco e nos fará vitoriosos. Porque a palavra de Deus diz que somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Ele nos garante a vitória. Então, por mais que nós passemos por processos, por mais que nós passemos por adversidade, por causa da fidelidade à palavra de Deus e obediência a Ele, Ele nos dá a vitória. Ele nos garante a vitória. Não precisamos fazer nada, é como Josafá, 2 Reis 20, né? Isso aí, 2 Reis 20, Josafá e o seu exército pega um bando de cantor e coloca na frente do exército e manda eles cantar e vai para combate, vai para frente de batalha. E lá os cantores cantavam, louvado e exaltado é o nome do Senhor, e tocavam e cantavam e exaltavam o nome do Senhor. Quem vence batalha cantando? Josafá? Josafá venceu. Às vezes a gente fala, é impossível, mas Josafá venceu, porque ele obedeceu aquilo que Deus falou, ele ordenou que fosse assim, Josafá obedeceu, e por causa da obediência, Deus deu a vitória ao seu povo. É o que Deus faz hoje. Por causa da nossa obediência à palavra dele, nós somos vencedores, mas precisamos obedecer. Precisamos ser fidedignos àquilo que ele nos diz, sabe? Rejeitarmos os atalhos. Entender que é sempre adorando a Deus, é sempre servindo a Deus, é sempre obedecendo a Deus, como Jesus falou, né? Preferir perder as coisas com Cristo do que vencer com o diabo. Precisamos optar por obedecer. A terceira e última tentação é o sofisma da exibição. Versículo 9 e 12 diz assim: o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito, olha que Satanás usou, está escrito, darás ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Era verdade que estava escrito? Era verdade. Satanás conhece a Bíblia. Satanás viu a Bíblia sendo escrita desde o princípio da criação. Ele entende mais de Bíblia do que você. Satanás conhece Deus face a face, porque ele morou no céu. E nós nunca vimos a Deus. Ele sabe mais de Deus do que nós sabemos. Qual é a diferença? Ele simplesmente não obedece. Ele crê e estremece, mas não obedece. Nós é que somos incrédulos. Satanás não é incrédulo. Satanás é crente. Só falta ser obediente a Deus, né? Só falta ser obediente a Deus. Então, só ser crente não basta. Tem que ser obediente à vontade de Deus. Tem que ser obediente. É o que Paulo fala em Romanos 10:10. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. É crer de coração naquilo que a Bíblia diz e viver, confessar, declarar, andar em conformidade
com aquilo que a Bíblia diz. E aí Satanás vem citando, Salmo 91, né? Salmo 91 vem citando. Ele vem trazendo aqui o exibicionismo. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: prove sua fé, mostre seu poder, Deus vai te proteger. Satanás cita a Bíblia, mas omite a parte do texto: para que te guardarem em todos os teus caminhos, né? Ele cita parte da palavra, ele não cita todo. O inimigo usa a escritura fora do contexto, ele usa de uma forma que parece ser verdade, mas não é bem verdade. Mas qual é a verdade que Jesus traz ali? Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade que Deus nos guarda, é verdade que Deus nos livra, é verdade que se nós pegarmos em uma cobra ou em um escorpião e ele nos picar, não nos fará dano algum. É verdade que se nós bebemos alguma coisa mortífera, nada vai nos acontecer? Sim ou não? É verdade? É verdade. Está escrito. Jesus falou. Está nas Escrituras Sagradas. Mas agora em que contexto que isso está escrito? Ele diz, se caso aconteça, que nem Paulo na ilha de Patmos. Não é Patmos não, é Malta. É Malta. Patmos é João. Então, João vai para Patmos e Paulo vai para Malta. Vamos trocar de ilha aqui, né? Paulo é em Malta. Lá na ilha de Malta, Paulo, após o naufrágio, vai acender uma fogueira, uma víbora se arremete à sua mão, morde a ele, todo mundo fala: rapaz, esse homem é amaldiçoado, os deuses o odeiam, porque o naufrágio não matou, a víbora veio para matar. E todo mundo esperou Paulo cair morto, porque era uma víbora venenosa. Paulo arrumando fogo, a víbora pega na sua mão, ele sacode a mão ali, deixa a víbora para lá e continua trabalhando. E o dia amanhece e nada acontece com Paulo. Paulo fez aquilo para provar o poder de Deus? Não, foi uma fatalidade. Foi algo que aconteceu. Não foi para provar que Deus era poderoso em sua vida. Então o que Satanás estava tentando fazer com Jesus era que Jesus provasse quem é Deus. E quantas vezes somos seduzidos e tentados a provar quem é o nosso Deus? Nem Deus se esforçou a provar quem Ele é. Para de tentar provar quem é Deus. Simplesmente obedeça. Se estão duvidando, ignore a dúvida. O importante é a certeza que há no seu coração. O que importa é o que Deus diz e o que você crê a respeito daquilo que Ele diz. Não o que os outros pensam ou dizem a respeito da sua fé. Está perdendo tempo, vai domingo de manhã, vai domingo... Está fazendo o que nessa igreja? Pelo amor de Deus, ouvindo esse pastor falar. Cansa, sabe? Mas você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está buscando. Você sabe para onde você está indo e o que isso está fazendo, produzindo na sua vida. Porque esse seu tempo aqui na casa de Deus não é vão. Isso trará galardão, recompensa sobre a sua vida, pois Deus é galardoador daqueles que o buscam. E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás veio tentando a ele, mas Jesus responde prontamente. Jesus não precisou de espetáculo para provar quem ele era. A verdadeira fé confia em Deus sem forçá-lo a agir. Eu não preciso chegar a Deus, oh Deus, se o Senhor é Deus. Tá. Sabe, queridos, às vezes nós queremos mostrar quem é Deus, queremos revelar, queremos, demonstrar poder. A glória de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus operando em nós, não é para a exibição, não é para um espetáculo. É simplesmente para transformar a vida daquele que crê. Há poder em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo de entre os mortos, habita em mim, então há poder de Deus em mim, mas não é para exibicionismo, não é para demonstração. Jesus nunca fez isso, até pediram para ele, mostra-nos, revela quem tu és, faz algo, nos prova, quantas vezes falaram para Jesus, Jesus falou o quê? Se vocês querem, vocês me ouçam e obedecem. Olhem tudo o que eu já fiz. Eu não preciso estar provando quem eu sou. Nada do que Jesus fez foi para provar quem Ele era. Jesus não precisou de espetáculo para provar quem Ele era. A verdadeira fé sempre vai confiar, sem forçá-lo a agir. A fé não é exibição,
é dependência, devemos obedecer a Deus, não colocá-lo à prova. Muitos querem usar a fé como uma forma de manipular o poder divino, mas a fé verdadeira é a submissão à soberana vontade de Deus. Não importa o tempo, a situação ou a condição que você viva. Não tente provar que há Deus em sua vida. Simplesmente fique firme que Deus é contigo, que Ele não te desamparou, não te deixou, não te abandonou, que Ele está com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, ao seu lado. Só creia. E com o passar dos dias, eles verão que há Deus em sua vida. Você não precisará se esforçar para provar. Eles verão, porque Deus se revelará por seu intermédio. Então só obedeça e creia. Não precisa de espetáculo. Não precisa de se tornar notório. Precisamos simplesmente obedecer. E as armas da vitória é a palavra e a obediência. Em todas as tentações, Jesus respondeu, está escrito. Não sei se você observou, mas sempre Jesus usou a palavra. As nossas armas, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, elas são poderosas. Elas são poderosas. São poderosas em quem? São poderosas em Deus. São poderosas em Deus para desfazer os nós e os sofismas. Elas são poderosas em Deus para nos levar à vitória, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quais são as armas que nós temos? As armas são a palavra e a obediência à palavra. Não é apenas falar aquilo que está escrito, mas é viver aquilo que está escrito. O inimigo, ele continua usando os mesmos métodos sempre. Meias verdades, atalhos, faces, ilusões sedutoras. Ele promete pão, poder, prestígio. Mas o preço é sempre o mesmo, afastar-se de Deus. Tudo que Satanás vai fazer é para te apartar de Deus, porque ele não quer te ver vitorioso com Deus. Ele tem um problema com Deus, porque ele não pode mais habitar com Deus. Ele não tem mais reconciliação. Mas, se nós aprendermos que as nossas armas é a palavra e a obediência à palavra, nós vamos conseguir vencer todas as adversidades que vir contra as nossas vidas. Quem conhece a palavra discerne o sofisma. Quem obedece a palavra vence o tentador. Não sei quais tentações você tem enfrentado. Quando o inimigo disser, satisfaças agora, você deve responder, esperarei em Deus. Quando ele disser, tome um atalho, responda a ele, seguirei o caminho da cruz. Quando ele disser, prove o seu valor, responda a ele, o meu valor está em ser filho de Deus. Satanás sempre vai distorcer as palavras de Deus. Mas, se nós aprendermos a permanecermos na palavra, confiantes na palavra, andando segundo a palavra, nós o venceremos. Porque Cristo venceu. E Cristo foi apenas um modelo de vitória para nós. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. João diz, qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. A nossa fé. Se eu creio que Deus é todo-poderoso e garante a vitória para a minha vida, eu permaneço naquilo que Ele diz, e pela minha permanência naquilo que Ele diz, eu me torno mais que vencedor. Não apenas vencedor, me torno mais que vencedor. Que eu e você possamos, como Jesus, nos firmarmos na palavra, em obediência àquilo que Ele tem para nós, e não retrocedemos. Não é nada mirabolante, é coisa simples. É coisa simples. Todas as vezes que você estiver em conflito, em decisão, em encruzilhadas da vida, em situações difíceis, pense o que Jesus faria em meu lugar. Pense o que a Bíblia diz a respeito dessa situação. O que Deus pensa sobre isso. E que isso seja o suficiente para você optar por obedecer aquilo que Deus diz
e não aquilo que está proposto, que contradiz a vontade de Deus. Amém?